Pessoal, agora a gente vai para o exame do joelho, tá? Então a gente já vimos o quadril, vimos a relação da marcha, a relação dos músculos, que seria a biomecânica e a cinesiologia. E agora a gente vai estudar o joelho, tá? A gente vai conseguir definir se o joelho ele sofre por qual estrutura e como nós vamos conseguir avaliar essa estrutura, tá bom? Então o paciente ele deita, por favor, com a barriga para cima. Então, como nas nossas aulas anteriores, eu vou seguir aqui o slide para que fique mais didático e vocês consigam depois transferir para o estudo de vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a marcha como inspeção, certo? E a gente vai pensar nos movimentos compensatórios, que tudo que vocês viram que chama-se patológico, né? Por isso que chama-se marcha patológica. Então, será que levanta o bumbum errado? Será que o paciente pisa com mais tempo? Será que ele pisa com menos tempo? Será que ele faz a mudança sincronizada? Será que ele faz marchas com irregularidades, marchas que a gente chama de atáxicas? A gente vai pensar também se existe alguma relação no joelho, bem aqui mais perto, das intumescências. Será que nessas regiões que eram para ter depressões, existe alguma saliência, existe algum edema, alguma coisa anormal? Será que um joelho é igual ao outro? A gente tem que observar também a relação de cicatriz, como também em outras articulações nós conseguimos já pensar nisso. Temperatura local, certo? Observar se consigamos observar o desenho da patela, se a patela está bem localizada. Também a gente vai pensar a relação dos músculos. Será que onde o paciente tem sintoma, a musculatura está mais atrofiada? Será que o paciente tem as duas pernas iguais? Será que o paciente tem o comprimento dos membros iguais? Será que o paciente ele tem uma amplitude de movimento igual em relação a um joelho com o outro? Tudo isso a gente vai avaliar. E também a gente vai observar se o paciente tem alguma tendência em ter anormalidades, tá? O que seriam essas anormalidades? Será que o paciente é um joelho que ele é varo, que vocês vão ver qual joelho que é? Será que é um joelho que ele é valgo? Será que é um joelho que ele é de um lado valgo, o outro é varo? Será que o joelho ele também tem o mesmo padrão que os pés? Será que os pés acompanham o joelho? Será que o paciente ele teve uma lesão? A gente tem que perguntar tudo isso na anamnese, perfeito? E também, por último, a gente vai observar se as duas patelas estão bem localizadas, se elas não luxam, se elas estão empinadas, se uma está mais para fora, mais para dentro, tudo isso a gente vai avaliar. Então, o paciente vai ficar em pé para mim, por favor. A primeira análise que nós iremos fazer é a análise do varo e do valgo. O que seria isso? A gente tem na fisioterapia a lembrança de guardar esses nomes como o varo, se cabe um aro, e o valgo, eu não cavalgo. Como assim? Se a gente tem um varo, a gente vai lembrar que é o joelho do Garrincha. Então, é o paciente que tem o joelho aberto. O paciente que ele vai ter a tendência em pisar com a sola lateral e o joelho vai ter um espaço interno. O joelho vai formar um arco, certo? Não é fácil fazer isso, mas tem pacientes que têm esse padrão. Principalmente pacientes orientais e também pacientes que tenham algum desgaste de joelho, perfeito? O segundo joelho que nós vamos trabalhar é o joelho do valgo, que a gente fala que o paciente não consegue cavalgar. É o joelho que se encontra um com o outro, abre mais sua perna, pisa para mim com a região interna do pé agora, e o outro também. É o joelho que a gente brinca, que é o joelho do Batoré, o joelho do Kiko, do Chaves, e também é o joelho que ele tem um encontro mais próximo. E esse encontro a gente fala que não cavalga, por quê? Porque a pessoa que ele é o joelho valgo, ele não consegue ficar no cavalo, ele não consegue subir no cavalo. Então a gente tem essa lembrança, tá? E gente, lembre-se que o que importa é o posicionamento dos pés também. Se o pé faz também o aplanamento, que é um pé plano, a gente sabe que é mais comum no joelho que é valgo. E o paciente que faz um bordo externo, pisa, a gente vai ver que é mais comum no joelho varo. Normalmente bate essa informação e é importante que se bata, tá? Porque é mais fácil de tratar depois. O outro ponto que nós vamos observar, gente, é um joelho normal. O que é um joelho normal? É um joelho que o paciente ele vai pisar com a planta do pé e o paciente ele não vai ter o fechamento e nem também a abertura. É um joelho que ele é relacionado a um joelho neutro, perfeito? Já de uma vista lateral,
a gente vai poder observar o paciente de uma maneira que a gente chama de recurvato, ou então o joelho, que ele vai ser semiflexionado. O que é o recurvato e o semiflexionado? O paciente que tem uma hiperextensão no joelho, ele vai hiperestender o joelho acima do 0 graus e o paciente vai dar uma hiperextensão. O que é isso? O joelho vai vivenciar uma caída mais posterior. O joelho normal, que a gente fala, é um joelho que ele descansa com esse relaxamento da musculatura. E o hiperestendido, a gente vai fazer o recurvato lá atrás. Então, normalmente, quase todas as pessoas têm recurvato, só que algumas pessoas têm a mais, certo? E esse a mais vai levar problemas em algumas articulações, como a articulação da patela. O paciente que ele tem um recurvato, a hiperextensão, a gente observa isso aí pelo padrão da dor. O paciente normalmente vai relatar dor no contato da patela com o fêmur. Então a gente vai saber que o joelho pode ser semiflexo, que é errado, o paciente pode ser normal, que é uma tendência em ser pouco flexo, e também o recurvato, que é o paciente que tem a hiperextensão, tá? Mais comum em mulheres do que em homens. Agora o paciente vai deitar para mim, por favor, de novo. Nós vamos realizar agora a palpação de algumas estruturas. Eu vou pedir para a minha filmadora vir mais perto. Então a gente vai deixar aqui o joelho direito igualzinho a esse daqui, né? Então a gente tem ali na nossa imagem a primeira palpação óssea da região medial. A gente vai saber que nessa região medial do joelho, a região interna, vai ter algumas estruturas como ligamentos, vamos ter contato ao menisco interno e também nós vamos ter contato na articulação fêmur, tíbia, internamente, tá? O que a gente avalia nessa região medial? A gente vai avaliar se o paciente tem alguma dor na palpação, na interlinha, se o paciente pode ter dor na tensão do ligamento e se o paciente pode ter dor no menisco, que é o menisco interno nesse caso, certo? A gente vai poder observar também se o paciente tem alguma temperatura alterada, como nós conversamos na inspeção. Já na região lateral, a gente vai observar que o joelho lateralmente, ele vai ter quase as mesmas estruturas, tá? A gente vai ter um ligamento lateral, que é o ligamento que não vai deixar o joelho gavetear lateralmente. A gente vai ter o menisco lateral e também vamos ter as duas estruturas do fêmur e da tíbia lateral, o platô tibial e o côndilo femoral, tá? Também a gente vai poder apreciar esses movimentos da gaveta externa para ver se o paciente tem alguma dor e também vamos poder testar o menisco para ver se o menisco também tem dor. Perfeito? Para finalizar, a região aqui óssea, que é mais palpável, a gente vai testar a face anterior. A face anterior do joelho nós vamos ter a patela e também vamos poder apreciar algumas regiões dos meniscos, tá? Mas é uma parte mais não palpável do menisco, não é tão fácil palpar de modo anterior. Então a patela, nós apreciamos o movimento da patela, a gente vai poder testar os movimentos que a patela faz e também a gente vai poder apreciar os meniscos que estão na região entre o fêmur e a tíbia. Em relação ao joelho, é importante nessa região anterior nós testamos a tuberosidade da tíbia. Por quê? É onde o tendão patelar ele vai terminar. Então, o paciente tem uma dor no joelho, provavelmente a gente testa para ver se o paciente tem alguma tendência em ter calcificações aqui no tendão, ou então no seu final, que é chamado de uma êntese, que é o final do tendão com o osso, certo? Pronto.